Afinal, o que faz um terapeuta sistémico familiar? Olá, bem-vindo ao podcast do Amor Pod. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas práticas para integrares esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que nós vamos falar neste podcast. As constelações familiares são um tipo de terapia sistémica familiar desenvolvida por Bert Hellinger e são focadas nos conflitos psicológicos que tiveram origem na história da nossa família e na história dos relacionamentos familiares. Esta terapia também pode ser aplicada a outros sistemas. Podemos também tratar empresas ou grupos mais reduzidos, associados a temáticas específicas, como saúde, educação, justiça, entre outros. Mas, afinal, o que são as constelações familiares? Que estão na base da terapia sistémica familiar, mas também da pedagogia sistémica, do direito sistémico, da saúde sistémica, entre tantas outras atividades, como, por exemplo, as constelações organizacionais e estruturais. As constelações familiares, que são na base de todas estas atividades que eu acabei de referir, são um tipo de terapia sistémica familiar, cujo método consiste em trabalhar com um grupo, no qual cada pessoa representa um membro da família, por exemplo, de quem está a constelar. Ou seja, uma pessoa traz um determinado tema, uma determinada situação que quer ver resolvida e o resto do grupo vai apoiá-la a representar aquela situação, trazendo, no fundo, uma imagem interna, uma imagem inconsciente que aquela pessoa tem e que ela quer descobrir para encontrarmos a causa raiz daquele tema que ela quer ver resolvido. Então, esta terapia pode também ser trabalhada em sessões individuais, usando objetos como papéis, bonecos, fotografias, que representam então os membros da família, e o alcance deste trabalho não se limita apenas à pessoa que fez o trabalho, mas ele vai reverberar em todo o sistema familiar, porque sempre que um elemento do sistema se move, todos os elementos do sistema vão ser recolocados na sua posição, de forma a encontrarmos o melhor equilíbrio para aquele sistema. Mas qual a importância da nossa história familiar? A nossa sociedade está a começar a recuperar algo que durante décadas, para não dizer milénios, foi parte da sua própria bagagem cultural e que só recentemente começou a ser rejeitado: o conceito global de família, tanto presente como falecida. E é neste campo de investigação e de cura que têm surgido novas terapias e novas propostas, todas elas baseadas numa ideia fundamental de que não podemos escapar ao nosso sistema familiar, nem podemos negá-lo ou ignorá-lo. Para onde quer que nós vamos, nós levamos connosco esta carga, esta bagagem, que é a nossa história e a história dos nossos antepassados. E é perante a história da família que nós temos apenas uma escolha: aceitá-la, integrá-la e, a partir daí, libertar-nos e abrir-nos para um caminho novo da nossa existência. No fundo, podemos caminhar de forma mais leve, sem o peso daquilo que foi as histórias dos nossos ancestrais. Podê-las olhar com outros olhos, ressignificá-las, porque nós não podemos mudar o passado,
mas nós podemos olhar e começar a ver essas histórias com outros olhos. E é através desta compreensão e cura das histórias familiares não resolvidas, no fundo é o conceito fundamental das constelações familiares. Trata-se, no fundo, de tentarmos aceitar aquilo que existe com amor, com respeito, sem julgamentos, porque a fuga e a reprovação ou o sentimento de vítima não são modelos que ajudem neste processo de cura. Porque quando nós estamos neste papel de vítima, nós estamos à procura de aliados, não de cura. Então é muito importante nós percebermos e irmos para esta terapia através com o nosso coração aberto e através de uma postura de abertura. E abertura para aquilo que se vai mostrar, mas também abertura para a estrutura onde assentam as próprias constelações familiares. E as constelações familiares assentam em 3 princípios, em 3 ordens do amor, chamadas assim por Bert Hellinger. A primeira ordem é a ordem do pertencimento, que diz que todos os membros de uma família têm o mesmo direito de pertencer. Se um membro for excluído, independentemente dos motivos, outro membro da família terá que representar essa pessoa excluída no futuro, pelo fenómeno de identificação inconsciente. A segunda ordem é a ordem do dar e do receber, a ordem do equilíbrio. Há uma necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber, entre o ganho e a perda. Também é um movimento de consciência. Na consciência pessoal, o que nós sentimos como boa ou má consciência assemelha-se ao sentimento de culpa ou de inocência. E olha para este equilíbrio, este movimento do equilíbrio entre dar e receber, exigindo devoluções equivalentes no caso de relacionamentos. Porém, nesta consciência, também podemos atingir o equilíbrio de outra forma. Em vez de devolvermos algo equivalente, visto que nem sempre isso é possível, como por exemplo com os nossos pais, onde existe aqui um desequilíbrio que não é possível colocar em equilíbrio, podemos transmitir algo equivalente para repor, tentar repor o equilíbrio. No fundo, para tentarmos dar algo para as linhagens seguintes, por exemplo, para os nossos filhos. Ou, no caso de não termos filhos, podermos dar a outros descendentes, como, por exemplo, sobrinhos, o que na consciência pessoal os filhos recebem dos seus pais é grande demais e não pode ser devolvido para trás. Apenas pode ser devolvido para a frente, ou seja, através da nossa descendência. E no caso de não haver sobrinhos, podemos deixar um legado para a sociedade e para o mundo. E a terceira ordem é a ordem da hierarquia. Esta ordem expressa a que cada indivíduo do sistema familiar deve a necessidade de assumir o seu próprio lugar, o lugar que lhe cabe por pertencer àquela família, o lugar que é dele pela ordem que ele chegou àquela família, de acordo com a sua idade, no caso da família, ou no caso de ser alguém que chega ao sistema pela ordem de chegada em termos temporais. Isto significa que aqueles que chegaram antes têm precedência sobre aqueles que chegam depois. Os pais têm precedência sobre os filhos. O primeiro filho tem precedência sobre os seus irmãos, mas cada um tem sempre o seu próprio lugar, que lhe pertence somente a ele. Com o passar do tempo, passamos de baixo para cima, dentro da hierarquia, até formarmos a nossa própria família. E dentro da mesma, assume-se imediatamente o primeiro lugar, juntamente com o companheiro ou com a companheira. Além disso, neste caso, impõe-se outra hierarquia. Trata-se de uma hierarquia entre as famílias de origem e a família atual, em que a nova família
goza de primazia em relação à segunda. Então, o centro do nosso lugar desloca-se para a nossa nova família, para a família atual, que passa a ser a vida dos seus novos membros. E olhando para estas três ordens do amor, Bert Helling comparava-as como uma árvore. Os sistemas das ordens do amor influenciam-nos do mesmo modo que o ambiente influencia uma árvore. Se esta consegue equilibrar-se entre a força da gravidade e a atração do Sol, cresce naturalmente na vertical, com os galhos igualmente distribuídos. Com esta forma, tem muita estabilidade. Se, porém, não consegue o equilíbrio, talvez por se enraizar na parede de um penhasco, esta pode adaptar-se, crescendo tão verticalmente quanto permite a conjugação do vento, solo, gravidade e sol. Esta árvore não é pior do que a sua prima do vale, mais espigada, mas pode ser menos estável e alta que ela. Ambas estão sujeitas às mesmas leis da natureza, porém sofrem diferentes pressões dos seus habitats. E cada qual encontra o equilíbrio orgânico da melhor maneira possível. Podemos ainda comparar as leis sistémicas dos relacionamentos a um redemoinho. Não o avistamos, até ele sugar as areias do deserto e as folhas caídas, projetando-as redupiando no ar. Conhecemos o redemoinho apenas pelos seus efeitos no mundo visível. As ordens do amor são forças dinâmicas e articuladas, que sopram e revolucionam as nossas famílias ou relacionamentos íntimos. Percebemos a desordem que a sua turbulência nos causa, como as folhas percebem o redemoinho, sob a forma de sofrimento e doença. Em contrapartida, percebemos o seu fluxo harmonioso, como uma sensação de bem-estar no mundo. Desta forma, invisível, também atuam as leis do amor na vida e nas profissões, que têm esta capacidade de ver os sistemas onde estão integradas como um todo. Para saberes mais sobre este e outros temas, as lives sistémicas estão aí, disponíveis para tu fazeres a tua inscrição no link que está disponível neste podcast. E assim chegamos ao fim de mais um episódio aqui no nosso encontro semanal no Amor Pode. Gratidão por fazeres parte deste podcast. Se gostaste deste episódio, partilha com outros terapeutas, amigos e familiares. E nós voltamos a ver na próxima terça-feira. Até lá!